Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. É uma alegria para nós estarmos aqui com você, conectado com você, através das mídias sociais, através da internet, talvez da sua Smart TV, tablet, celular, notebook. Tem gente que às vezes está no ambiente de trabalho, coloca um fonezinho de ouvido e está aqui conosco, conectado nesse momento todo especial. E eu tenho certeza que essa tarde, essa hora específica, estava agendado no coração de Deus, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho certeza, porque é a palavra de Deus, vai ser bênção na sua vida, na minha vida, na vida do povo de Deus. Por isso não tema, o momento que a gente está vivendo é um momento onde a gente tem que enfrentar as dificuldades, os problemas, com coragem, com ousadia, com um coração cheio de fé, de esperança, de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle do nosso Deus. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, de 8 a 13. 2 Timóteo 2, de 8 a 13. Enquanto você procura aí na palavra de Deus, no seu celular, na sua Bíblia Sagrada, fica à vontade aí. Nós vamos dar uma breve introdução do que Paulo fala nessa segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, discípulo, líder, um dos líderes da igreja primitiva, um daqueles que se tornaram legados do apóstolo Paulo. O que Paulo queria dizer como tema central nessa segunda carta? Muitos creem que essa carta foi escrita ao final da sua vida, talvez a última carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo em prisão na cidade de Roma, antes de receber a sua pena de morte e assim ser recolhido por Deus aos céus de glória. E um dia nós estaremos lá com Ele, na glória, com Jesus de Nazaré, louvando e adorando esse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, qual é o tema central da segunda carta de Paulo a Timóteo? Nós aprendendo, através dos estudiosos, especialistas nessa área, que a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta que prepara os crentes ao ministério do Evangelho, à pregação do Evangelho, aos propósitos de Deus para os últimos dias. Olha que coisa tremenda, querido. Ou seja, era uma carta que foi escrita nos últimos dias do apóstolo Paulo, para você e para mim, para que nós nos preparássemos para os últimos dias ou para o tempo final, que nós cremos de maneira escatológica que estamos vivendo os últimos dias antes do arrebatamento da igreja, os últimos dias antes da tribulação sobre essa terra. Então, os últimos dias antes da vinda de Jesus em glória e graça, para a implantação do seu reino milenial, um reino que perdurará por 1000 anos nessa terra. Então, nosso coração está cheio de fé, cheio de esperança. E como é que nós devemos nos portar com tudo isso? Em primeiro lugar, no primeiro capítulo aqui, Paulo faz um apelo pastoral. O primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo é um apelo pastoral, para que os crentes vivam de maneira entusiástica, de maneira valente. Então, Paulo está chamando os crentes a um entusiasmo valente, corajoso. Num segundo momento desse primeiro capítulo, ele fala de um sofrimento honrado. Ele fala que vai sim haver tempos difíceis, tempos de luta, Já no seu tempo ele vivenciou tudo isso, os irmãos também na fé, mas para mim, para você, para nós não será diferente. O sofrimento vai vir, a luta, a tribulação vai chegar, mas com a graça de Deus nós vamos passar pelo sofrimento de maneira honrosa para a glória de Deus. Depois, num segundo momento desse primeiro capítulo, ele fala sobre a lealdade espiritual. Como é importante os crentes serem leais à palavra de Deus, leais ao Senhor, leais espiritualmente à sua vida espiritual, cuidarem e preservarem diante de Deus. O segundo capítulo, que é o que nós vamos ler hoje aqui, ele fala de um apelo prático. A vida cristã, além de ter esse apelo pastoral da liderança com as suas ovelhas, também ela precisa ser prática. E aqui Paulo faz um apelo pastoral e coloca 7 metáforas ou 7 símbolos da vida cristã. A primeira delas, ele fala do despenseiro. Eu e você somos gestores de todos os recursos que Deus tem confiado a nós. E Deus quer encontrar em nós despenseiros fiéis, gestores fiéis daquilo que Deus tem confiado a nós.
Depois ele fala do soldado, né? Ele fala da batalha espiritual que todos os crentes enfrentam todos os dias, batalhas travadas com os problemas, com as lutas, com as dificuldades, né? Com o sofrimento, com a dor, com tudo isso que se achega a nós. Ele fala que nós somos soldados de Cristo. Logo em seguida ele traz o simbolismo de um atleta, que deve obedecer às regras, que deve seguir os mandamentos, que precisa andar na linha com Deus, viver a vida ética do cristianismo, para que realmente saia dessa vida como um vencedor, triunfando no Senhor. Depois ele fala que nós somos também ceifadores, né? Agricultores, pessoas que semeiam e que vão ter de Deus uma colheita, com a graça de Deus abençoada, uma recompensa abençoada. Depois ele fala que nós também somos obreiros de Deus. Depois ele fala que somos vasos e devemos ser vasos de honra. E por último ele termina falando que nós somos servos de Deus e precisamos ser servos fiéis. No terceiro capítulo ele traz um apelo profético de que eu e você precisamos cuidar com os ensinamentos errados que permeiam esses dias. Nós temos que fugir dos falsos profetas, dos falsos ensinos, e hoje mais do que nunca nós vemos isso perambulando, né, em todo o tempo, através das mídias, redes sociais, escritos, livros, revistas, nem se fala televisão, então nem se fala. Quantos e quantos ensinamentos equivocados que eu e você precisamos ter discernimento espiritual, cuidado, entendimento, para que não possamos cair nos enganos de Satanás. Ele também fala que nós temos que seguir a sã doutrina, os verdadeiros ensinamentos dos apóstolos, a verdadeira palavra que veio do coração de Deus está escrita aqui diante de nós. E por último, que nós devemos permanecer na palavra de Deus. No quarto capítulo, resumidamente, ele traz um apelo pessoal, né? Ele diz a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra em todo tempo, em todo lugar. Depois ele diz a Timóteo: realize o seu ministério diante de Deus, com eficácia, com unção, com graça da parte de Deus. E ele termina dizendo: seja diligente, seja fiel, assim como o próprio apóstolo Paulo foi fiel e deixou esse exemplo maravilhoso para nós. Eu e você, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, mesmo vivendo tempos difíceis, como esse que estamos vivendo, nós vamos ser fiéis a Deus, vamos ser diligentes na obra de Deus, e temos certeza que receberemos dele lá na glória, se formos fiéis, se formos diligentes na obra de Deus e no nosso coração em Deus, nós receberemos a coroa da vida, a coroa vitoriosa que Deus tem para nós, em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus. Então vamos lá. Teve um trecho, essa semana eu estava lendo essa segunda carta de Paulo a Timóteo, teve um trecho que me saltou ao coração, e eu sinto que o Espírito Santo trouxe luz a esse trecho. É o trecho que eu vou ministrar para vocês. O tema hoje é vivendo na perspectiva eterna. E a pergunta que surge com esse tema é: como é que eu e você podemos viver uma vida que vai agradar a Deus? Como é que nós podemos passar por tempos difíceis e sairmos deles triunfando, né? A última ministração que eu trouxe para vocês, a penúltima na verdade, nós ensinamos como triunfar na tribulação, né? Como passar pela tribulação e sair dela triunfante. E mais ou menos esse tema também nós vamos abordar hoje aqui, dentro dessa perspectiva eterna, vivendo uma vida na perspectiva eterna. Será, querido, que você está olhando e prestando atenção mais na mídia, mais naquilo que os jornais dizem, do que os comentaristas, às vezes, dos blogs, né, da televisão, fala, ou aquilo que Deus fala ao seu coração através do Espírito Santo? Como é que está o teu coração diante de Deus, em meio à tribulação? Deus está passando uma peneira no meio do seu povo, separando quem é trigo de Deus, que vai dar fruto para a glória de Deus, e aqueles que, infelizmente, né, não dão fruto, são palha e serão, infelizmente, lançados no fogo eterno. A Bíblia diz que só existem dois tipos de gente: o crente fiel, o cristão verdadeiro, que é trigo de Deus, dá frutos para Deus, e aquele que é o cristão falso, apenas de boca para fora. Ou então aquele que é ímpio, infiel, que não está nem aí para Deus, que é palha desse mundo, que infelizmente, por não ter uma vida consagrada a Deus, santificada, em obediência e fé diante do Senhor, vai ser a palha desse mundo, lançada por todo o vento, jogado fora, condenado eternamente. Deus não quer que você seja palha, mas sim que pela graça de Deus você seja
trigo de Deus. Então vamos ler 2 Timóteo 2, de 8 a 13. A Bíblia Sagrada diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Em outras versões diz como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Querido, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar diante de Deus, pedindo a sua graça e a sua unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os nossos corações nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, nos humilhamos diante dela, nos quebrantamos, ó Deus, diante da tua palavra. Fala conosco, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, que o teu Espírito Santo flua, tocando as vidas, os corações, trazendo vida, iluminação, graça, glória, unção, Pai, operando mudanças radicais na vida dos meus irmãos, na minha vida, Pai, porque queremos cada dia mais ser parecidos com Jesus, queremos ser discípulos de Jesus e fazedores de discípulos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, meu amado. Essa palavra é tremenda, é um dos trechos que mais me chamou a atenção quando estava lendo essa segunda carta de Paulo a Timóteo. O primeiro destaque que nós queremos dar aqui através dessa palavra, Paulo começa dizendo no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo. E é o primeiro princípio que eu quero trazer para você aqui nessa tarde, querido. Quando você estiver passando por luta, por dificuldade, por aflição, talvez assolado pelo medo, talvez com o coração ali cambaleando, passando por uma situação difícil dentro da sua casa, dentro da sua família, talvez economicamente, passando uma situação delicada, luta, tribulação, aquilo que você ganhava já não está ganhando mais, as lutas, os problemas, o medo desse Covid, dessa virose. Muitos estão sofrendo com dengue, A nossa cidade está assolada de dengue. E tantas situações delicadas que as pessoas podem viver. Querido, lembre-se de Jesus de Nazaré. Lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se de Jesus, diz Paulo para mim e para você. Jesus que foi ressuscitado dentre os mortos. Ele que é descendente de Davi. Ele que é segundo o meu evangelho, diz Paulo aqui. Querido, lembre-se disso. Lembre-se de Jesus, você não está sozinho, o amigo fiel está com você. Primeiro destaque que Paulo traz para o seu e para o meu coração, primeiro princípio que nós aprendemos aqui é lembre-se de Jesus. Como disse um dos profetas menores, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, querido. Quando nós lembramos da vida e obra de Jesus, o nosso coração se alegra, o nosso coração se enche de fé, o nosso coração traz à memória tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Nós não podemos esquecer aquilo que Jesus fez por nós. E Ele não só fez lá atrás, mas Ele está fazendo hoje na nossa vida, e ainda há de fazer coisas gloriosas na sua vida e na minha vida, para a glória de Deus. Lembre-se da sua encarnação, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, a famosa kenosis da teologia, o autoesvaziamento. E Ele se humilhou, se fez carne, habitou entre nós, é o que diz Filipenses 2, morreu, foi obediente até a morte, morte de cruz, morreu naquela cruz, sendo obediente e fiel até o fim. Lembre-se da fidelidade de Jesus, lembre-se de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Traga memória quando você estiver sofrendo, quando você estiver numa luta, quando você estiver pensando em desistir, lembre-se de Jesus, meu irmão. Traga memória a vida de Jesus. Que pessoa maravilhosa foi Jesus, o maior dentre os homens que já pisou nessa terra. Quantas e quantos milagres e maravilhas fez Jesus. Leia os evangelhos, querido. No tempo que nós estamos vivendo, hoje mais do que nunca, o crente tem que ler a Bíblia.
E a essência da Bíblia, o centro da palavra de Deus, são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, querido. Se você quer encontrar o centro do coração de Deus, o centro da palavra de Deus, o trecho mais importante da palavra de Deus, querido, sem dúvida nenhuma, é a essência da vida e da obra de Jesus, encontrada nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Leia a Bíblia, eu te desafio essa semana, leia os 4 evangelhos. Sabe, mergulhe neles, conhecendo, procurando conhecer a vida e a obra de Jesus, mas traga memória, lembre-se de Jesus, lembre-se dos milagres que Jesus fez, e Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida financeira. O mesmo Jesus que fez milagres lá, relatado nos evangelhos, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Talvez você que está me ouvindo hoje, precisa de algo sobrenatural de Deus, de um milagre extraordinário de Deus. Jesus é capaz, Deus é capaz de operar milagres e maravilhas na tua vida. Lembre-se de Jesus, lembre-se das suas palavras, lembre-se do ensino de Jesus, né? Por exemplo, quando você está lendo ali, aquele trecho maravilhoso do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ali está a essência da ética cristã, do coração de Deus com relação aos homens. Você vê ali no capítulo 5, as 8 grandes bem-aventuranças. Muitos especialistas dizem que as bem-aventuranças nada mais é do que um resumo de todo o evangelho de Jesus, dos princípios imutáveis do reino de Deus. Por isso, lembre-se dos ensinamentos de Jesus, das palavras de Jesus. Lembre-se de Jesus, lembre-se do seu coração. Lembre-se do coração de Jesus, o quanto Ele te amou. A Bíblia diz lá em Romanos, sendo nós ainda pecadores, Jesus te amou na tua condição mais vil, mais pecaminosa, no dia onde você se sentiu mais sujo, mais pecador, mais o momento mais tenebroso da sua vida. Ali Jesus te amou, porque o coração de Jesus é amoroso, o coração de Jesus é gracioso, o coração de Jesus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, para a salvação das vossas almas. Lembre-se também do propósito que Jesus tem na sua vida, e nós colocamos isso na missão da Igreja Batista Betel: ser e fazer discípulos. Querido, você nasceu, não é como fruto do acaso, né? Tem gente que está buscando até hoje, às vezes até crentes, buscando até hoje qual é o propósito da sua vida. Meu irmão, o propósito da tua vida é ser a imagem e semelhança de Jesus, e não só isso, que através do Espírito Santo, você seja um discípulo de Jesus, e mais do que isso, um grau mais elevado de maturidade é que você se torne um discipulador de outras pessoas. Como Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, na medida que você se torna um imitador de Cristo, as pessoas vão começar a seguir a tua vida, a tua influência, aquilo que você fala, e a partir de então a unção de Deus vai te capacitar a não apenas ser um discípulo de Jesus, mas ser um fazedor de discípulos. Deus vai colocar pessoas na tua vida, e essas pessoas vão ser cuidadas pelos seus pastores, é claro, pelos obreiros e obreiras da sua igreja local, é claro, mas também pela sua vida, porque você vai gerar pessoas através da sua fé, do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na tua vida, querido. Você vai passar essa vida de Cristo, e você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, que é ser discípulo de Jesus, e nos tornarmos, pela graça de Deus, e no poder do Espírito Santo também, fazedores de discípulos, para a glória de Deus. Lembre-se da cruz de Cristo, irmão. Está aqui, a Bíblia fala. Lembre-se da cruz de Cristo, daquilo que Ele fez na cruz por você, de quanto Ele te amou, e Ele provou esse amor, morrendo na cruz do Calvário, por mim e por você. Lembre-se do seu sofrimento, e a Bíblia Sagrada diz que da mesma maneira que Jesus sofreu, querido, aqueles que seguirão a Cristo, os discípulos de Jesus, também vão passar por momentos de dores, de sofrimento, por mazelas dessa vida, né? Tem crente que é alienado, tem crente que acha que tem aquela teologia triunfante, acha que tudo vai dar certo, que tudo é vitória. Irmão, calma, vai ter vitória, mas também vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento. Aquilo que assola toda a humanidade, nós estamos vendo com essa virose, com esse Covid, também afeta os cristãos, afeta tudo e a todos. E nós, pela graça de Deus, nós vamos passar por esse momento de provação, de tribulação,
com a ajuda de Deus, com a proteção do Senhor, na direção do Senhor, na soberania de Deus, no coração de Deus, irmão, nós vamos passar por essa tormenta e saímos delas mais fortes, mais maduros, mais abençoados, porque o cristão também vai passar por sofrimento, vai passar por dificuldade. C.S. Lewis já dizia para nós, né, que a dor e o sofrimento é o megafone de Deus para chamar nossa atenção. E Deus está chamando a atenção de toda a humanidade, de todo o globo terrestre, quer sejam ricos, quer sejam pobres, quer sejam de nações do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né? Segundo mundo nem existe muito, mas do terceiro mundo, mais humildes, está afetando todos, queridos, está afetando a todos, e é Deus chacoalhando o mundo para promover quebrantamento, arrependimento de pecado, transformação de vida, levando os homens a buscarem a Deus, porque até então muitos deles viravam as costas para Deus e viviam, né, como só houvesse o hoje, só houvesse o presente, né, a vida louca que o mundo oferece. Não, querido, nós temos que pensar no futuro, nós temos que pensar na vida eterna, nós temos que viver com a perspectiva correta, e a perspectiva correta é pensar na vida eterna, querido. O que você tem feito com a sua vida, irmão? Você tem se lembrado de Jesus? Você tem se lembrado de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você? E você tem levado a sério a vida cristã, a vida com Cristo? Qual é o estilo de vida que você está vivendo? Você está vivendo o estilo de vida de Jesus ou o estilo de vida do mundo? Das coisas mais terríveis hoje, até no seio da igreja, é o mundanismo, é o secularismo, é o crente agindo como se fosse um ímpio. Não precisa ir longe, né? É só olhar nas redes sociais, é só olhar aí, né, nos maus testemunhos, escândalos que tem para todo lado. Irmão, eu e você vamos ser diferentes. Como nós lemos aqui na introdução dos 4 primeiros capítulos aqui de 2 Timóteo, nós vamos ser servos fiéis, nós vamos ser crentes diligentes, nós vamos ser igual ao apóstolo Paulo, fiéis até o fim. Tem muito crente que começa, né, igual o pastor Rodrigo fala, ele decola como um avião, que é uma maravilha na vida cristã, mas ele esquece que no voo, mais importante do que decolar, é a maneira como a gente voa lá em cima, nos lugares altos que Deus tem para mim e para você. E mais importante que isso, querido, é a maneira como nós pousamos, terminamos a nossa vida cristã. Como é que você quer terminar a sua vida? Lembrando de Jesus, levando Jesus a sério, reconhecendo tudo aquilo que Jesus fez por você e vivendo uma vida séria com Ele? Ou você vai viver uma vida de oba-oba, né? Superficial, cheio de coisas fúteis? Não, nós temos aprendido nesses dias a dar valor àquilo que realmente tem valor. Valor à nossa família, valor aos nossos irmãos, valor à nossa igreja local, valor à comunhão, valor às nossas amizades, valorizar as nossas amizades, valorizar os relacionamentos, valorizar o estar junto, estar perto. Querido, lembre-se de Jesus, você não está sozinho. Jesus te ama, Jesus tem uma obra linda na sua vida, e eu estou aqui nessa tarde para falar, lembre-se de Jesus, do seu sofrimento, da sua cruz. A Bíblia Sagrada diz da sua ressurreição, e a ressurreição é uma coisa linda que houve com Jesus. Através da ressurreição nós temos a convicção de que Deus Pai aceitou o sacrifício do seu Filho por amor a nós, na cruz do Calvário. É o selo da aprovação do Pai, da obra vicária de Jesus por amor a nós. A ressurreição também é um símbolo da nova vida que eu e você podemos viver e devemos viver com Jesus. É uma nova vida, já não vivemos da maneira velha, fazendo os maus costumes, as coisas erradas que nós fazíamos lá atrás, não. É uma nova vida que Jesus tem para nós. Eu te pergunto, querido, você tem vivido a nova vida de Jesus? Ou você está preso ao seu passado, preso a culpas, né? Preso a situações mal resolvidas lá de trás? Não. Querido, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diz Paulo, prossigo para o alvo, para a suprema vocação, para o supremo chamado que Deus tem para mim e para você. No outro trecho da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz, né, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo para mim e para você. Ressurreição é isso, é a nova vida de Jesus, é o estilo de vida de Jesus, é uma nova oportunidade, uma nova chance que Deus tem para você, querido. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus que levanta o caído, que cura o enfermo, que sara o ferido. Esse é o nosso Deus. E por último lugar, nesse trecho, ele fala que Jesus, né,
além de ressuscitar dentre os mortos, ele é descendente de Davi. E aqui falando dessa descendência de Davi, sem dúvida nenhuma, Paulo está trazendo a esperança de um dia nós reinarmos com ele, porque logo abaixo ele fala de reinarmos com ele. Ou seja, Jesus é o descendente de Judá, descendente de Davi. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está sentado hoje à direita de Deus Pai, esperando cumprir todo o plano profético de Deus relatado na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia diz que um dia ele virá para arrebatar a sua noiva. A igreja do Senhor Jesus vai ser levada para os céus. Quando chegarmos lá no céu, nós vamos ter dois grandes eventos. Primeiro, o tribunal de Cristo, onde vamos ser julgados, não entre o céu e o inferno, mas dentro daquilo que nós fizemos, em nome de Jesus. Se fizemos para a glória de Deus ou para a glória do eu, para aparecer para os outros, para mostrar para os outros aquilo que não era. Tudo isso vai passar pelo fogo, querido, e se foi para a glória de Deus, se você viveu para a glória de Deus, se você foi fiel até o fim, se você viveu a vida no estilo de vida de Jesus, como um discípulo fiel, como um servo fiel, como um vaso de honra, como um soldado de Cristo, como um agricultor que semeou e colheu as recompensas celestiais, você pode ter certeza, como um mordomo fiel, Deus vai te dar recompensas maravilhosas lá nos céus, coroas de vida, coroa de glória, coroa de alegria, tantas e tantas coisas maravilhosas que Deus há de dar nesse dia glorioso, chamado Tribunal de Cristo, onde nossas obras serão provadas pelo fogo de Deus, pelo fogo do Senhor lá no céu. Logo em seguida as bodas do Cordeiro, e na terra vai estar rolando a tribulação, o tempo de tribulação, onde os juízos de Deus virão sobre a terra. Deus não vai deixar que toda essa iniquidade, toda essa pecaminosidade, toda essa corrupção que nós vemos hoje fique impune, não. A Bíblia fala de juízos terríveis que vão vir sobre a terra, mas mais que isso, querido, a Bíblia fala que esses juízos, Deus vai estar tratando com o povo de Israel e vai estar levantando também uma multidão de gentios nesse período profético. E ao final dele, a Bíblia diz, de 7 anos proféticos, Jesus há de voltar no milênio, na segunda vinda de Cristo, o segundo advento de Cristo, onde ele voltará com seus anjos, diz a palavra de Deus, onde ele voltará com a sua noiva adornada, a igreja do Senhor Jesus, para implantar o reino milenial por 1000 anos dessa terra. Então é aí que nós vemos, querido, Jesus reinando, o Rei dos Reis, reinando a partir de Jerusalém, reinando em graça, reinando em glória. De Sião fluirá toda a palavra de Deus, e ele regerá com cetro de ferro toda a terra, nesse seu reino de glória e de graça, e nós reinaremos com ele, para o louvor e glória do seu nome. Ele que é descendente de Davi, ele que é o Rei dos Reis, reinará nesse milênio glorioso, cheio de graça e de glória. Estaremos com ele, reinando e governando com o nosso Jesus maravilhoso. Então o primeiro princípio que nós aprendemos é: lembre-se de Jesus Cristo. Não se esqueça, meu irmão, a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar, disse Paulo, com o eterno peso de glória, com aquilo que nos aguarda ainda lá na glória. O segundo princípio que nós aprendemos aqui está no versículo 9 e 10, onde a Bíblia Sagrada diz o seguinte: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Nós vemos aqui, querido, que Paulo estava preso. Tenta imaginar você preso, né? Hoje nós vemos muitos crentes aí, só com essa Covid já fica tudo apavorado. Dão mais atenção para as notícias do que forjam o seu coração dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Tem mais esperança naquilo que a ciência diz do que aquilo que a palavra de Deus diz na sua vida. Paulo não era assim. Paulo não era guiado pelos olhos, não. Ele era guiado pela sua fé. E a sua fé, querido, o levava a ver mesmo a dificuldade como uma grande oportunidade de Deus na sua vida. Meu irmão, nós temos que entender que mesmo na dificuldade, Deus nos dá grandes oportunidades. Oportunidade para pregar o Evangelho, oportunidade para nos aproximarmos ainda mais da nossa família, oportunidades para o culto doméstico, oportunidades para evangelizarmos mais as pessoas que estão sensíveis ao Evangelho de Jesus nesses dias difíceis que nós estamos vivendo.
Querido, faça isso, use todos os meios necessários, mas veja a crise como uma grande oportunidade de Deus provar o teu coração, e na provação de Deus, você sair aprovado por Deus, para a glória de Deus, sendo eficaz no propósito que Deus tem para a sua vida. Nós vemos aqui Paulo preso, mas mesmo ali preso fisicamente, em algemas, ali preso na cidade de Roma, a ponto de morrer a qualquer momento, nós vemos que o coração de Paulo estava saudável, o coração de Paulo estava livre, a sua fé o fazia enxergar além. Por isso esse tema, querido, precisamos viver na perspectiva eterna, precisamos conectar o nosso coração com o coração de Deus. Quando nós conectamos o nosso coração com o coração de Deus, somos livres, porque a Bíblia diz que aquele conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus vai nos libertar, a palavra de Deus vai nos curar, vamos ter um coração saudável, uma alma não inquieta como a do mundo, mas sim sossegada em Deus, uma alma confiante em Deus, uma alma, tranquila no Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, alguém cujas circunstâncias não abalavam, mesmo ali preso provavelmente ali um soldado que se revezava em 3 turnos, ele aproveitava a oportunidade. Diz a história, querido, que Paulo evangelizou a maioria dos soldados que cuidaram dele. Paulo, além de estar preso, ele escrevia as cartas que nós temos diante dos nossos olhos aqui. As 13 epístolas paulinas foram escritas, a maioria delas, dentro da prisão. Ele foi considerado como um criminoso, mas ele não se ofendeu com aquilo, ele não era esses crentes dodói que nós temos hoje em dia. Crente que qualquer coisinha já abandona a fé, já abandona a igreja, porque o irmão falou isso, falou aquilo, porque o pastor olhou torto. Não, irmão, ele não era crente dodói, ele era crente fiel, ele era crente maduro, ele era crente que tinha convicção em Deus, ele era um cristão verdadeiro, ele era um imitador de Jesus. Quem é imitador de Jesus não é dodói, quem é imitador de Jesus é maduro, mesmo diante da ofensa, ele abençoa o outro. Mesmo diante da ofensa, ele não se amargura, ele libera perdão e olha para o outro ainda com graça e com misericórdia. Paulo era assim, alguém que não se abalava com as circunstâncias, que tinha uma fé que o levava além, uma fé que o motivava, e o amor e o carinho que ele tinha pelos irmãos, você vê nitidamente em todos os escritos de Paulo, como é lindo a relação dele com Timóteo, como é linda a relação dele com Filemão, como é lindo a relação dele com Tito. Cada um desses personagens que tiveram de alguma maneira, que coisa linda esse discipulado com o apóstolo Paulo, que coisa linda o coração do apóstolo aqui revelado a nós, a preocupação com as igrejas de Deus, resolvendo problemas dentro das igrejas, como por exemplo a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, só encrenca ali a igreja, muitas dificuldades, lutas, problemas terríveis, pecados horrendos, e Paulo ali, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, tratando todas aquelas questões e ajudando aqueles irmãos a saírem das suas mazelas. Meus irmãos, nós precisamos dessa fé pujante, essa fé corajosa, essa fé que nos leva além. Nós vemos Paulo aqui suportando as dificuldades, porque ele vivia na perspectiva correta, ele vivia numa perspectiva eterna, e a sua missão, como a tua missão, a minha missão é ser e fazer discípulos de Jesus Cristo. Esse é o nosso foco, é sermos como Jesus, é sermos imitadores de Cristo, e mais do que isso, sendo parecidos com Jesus, levarmos outras pessoas para Jesus, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui, o segundo princípio do apóstolo Paulo, é que ele vive, a vida cristã é para os corajosos, a vida cristã não é para covardes, não é para crente dodói, não é para cristãos superficiais, não. A vida cristã é para corajosos. Além do primeiro ponto, nós aprendemos que temos que lembrar de Jesus Cristo. Quando estivermos passando por luta, por dificuldade, por problemas, lembre-se de tudo aquilo que Jesus passou por mim e por você. Lembre-se de tudo aquilo que Jesus teve que fazer por amor a nós. E continue, persevere. O segundo princípio que aprendemos aqui é que a vida cristã não é para tímidos, não é para covardes, é para corajosos em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, aquilo que diz aqui em 2 Timóteo 1,7, Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas Deus tem nos dado o espírito de poder,
de amor e de modéstia, ou de coragem aqui, de domínio próprio, de poder, de amor e de domínio próprio, temperança, diz outras versões. Então é isso que Deus quer de nós, querido, uma fé corajosa, em tempos difíceis, uma fé corajosa, em tempos de luta, os soldados de Cristo são forjados, em tempos de guerra, eu e você, vamos batalhar pela fé, vamos batalhar pelo reino de Deus, e com a graça de Deus e a unção do Espírito Santo, nós vamos triunfar, para a glória de Deus, venceremos todas essas dificuldades que estamos enfrentando. Crie esse coração diante de Deus. E o terceiro e último princípio que nós aprendemos, querido, está aqui no final do versículo 11, 12 e 13. A Bíblia Sagrada diz: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui, à luz da palavra de Deus, é: confie no caráter e na palavra de Deus. Confie no caráter e na palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus é fiel, apesar de nós. Então, independente daquilo que fazemos ou não fazemos, Deus permanece o mesmo, Ele é imutável, o seu caráter, Ele não é volúvel, não, Ele permanece fiel, fiel às suas promessas, fiel à sua palavra, fiel a nós, se nós somos fiéis a Ele, querido. Se você honrar Deus nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a Bíblia diz: Deus honrará você, Deus vai honrar a tua fé, se você honrar Deus nesse momento. Deus não muda de acordo com as nossas ações, pensamentos ou comportamentos, Deus continua o mesmo. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Paulo começa dizendo: fiel é esta palavra. A palavra de Deus é fiel. Fiel é aquilo que eu estou falando, diz Paulo aqui. Ou seja, confie na palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus, e ela é digna de confiança. Creia, leia a Bíblia mais do que nunca antes na história da tua vida. Aproveite o tempo que você tem, de enclausurado ali, ou distante do seu trabalho, ou ali com a sua família, querido. Entre no site da Betel, betelonline.com.br, ouça novamente as ministrações, assista ali o estudo escatológico do pastor Valteri. São 68 ministrações preciosas para abençoar a tua vida e explicar detalhadamente tudo isso que nós falamos aqui rapidamente, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a segunda vinda visível de Cristo, sobre a tribulação, sobre tudo isso que nós falamos, querido, detalhadamente. O nosso querido pastor Valteri, ele fez 68 ministrações sobre essa área da escatologia, e se eu fosse você, eu não perderia isso. Pelo contrário, querido, creia na palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus. Fiel é esta palavra, diz Paulo. Se nós morrermos com Ele, a Bíblia diz: viveremos também com Ele. Quando eu penso aqui de morte, querido, aqui está falando, talvez até na probabilidade de morte física, que uma hora ou outra vai chegar para mim e para você. E daí? Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. É nessa perspectiva que nós temos que viver. Morte aqui também na Bíblia é um símbolo da mortificação da nossa carne, morte para esse mundo corrompido, morte para a nossa vontade, para que a vontade de Cristo reine no nosso coração, na nossa vida, morte do nosso eu. Eu acho isso, a Bíblia diz isso, mas eu aquilo. Irmão, se você é discípulo de Jesus, não é o que você acha, é o que Deus acha. O que importa não é o que os outros acham, o que os amiguinhos estão dizendo, não, é o que Deus diz na sua palavra. O nosso eu tem que morrer, o nosso eu tem que ir para a cruz, a nossa vontade tem que ir para a cruz, a nossa carne tem que ir para a cruz. O mundo ímpio, corrompido, não pode mais fazer parte de nós. Então, quando a Bíblia diz: se morrermos com Ele, está falando disso. Está falando tanto da probabilidade da morte física, que é um fato para todos os homens e mulheres na sua existência humana, nesse tempo que é passageiro, como diz a Bíblia Sagrada, mas também está falando da mortificação, que todo crente tem que vivenciar todos os dias diante de Deus. Se morrermos com Ele, diz a palavra de Deus, nós viveremos com Ele. Que tipo de vida a Bíblia está dizendo aqui? É a vida abundante que Jesus prometeu para nós, lá em João 10,10, eu vim
para que tenham vida e vida em abundância. Que vida é essa que Jesus oferece para nós? É uma vida no Espírito, conforme o capítulo inteiro de Romanos, capítulo 8, a vida no Espírito. A Bíblia diz ali, se somos guiados pelo Espírito de Deus, isso é porque nós somos filhos de Deus. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Se vivemos com Ele, já não podemos viver na carne, mas sim no Espírito de Deus. Romanos 8 também fala, se não sabemos orar, não te preocupe, querido. O Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós temos um consolador, o Espírito Santo, nos momentos difíceis que viemos a enfrentar. Nós temos um guia da nossa vida, que é o Espírito Santo. Nós temos um capacitador da nossa vida, que é o Espírito Santo. Se morrermos com Ele, viveremos com Ele, tanto aqui nessa vida terrena, como também a vida eterna lá no céu, no lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós, no lugar tremendo que Jesus foi lá para cima para preparar para nós, e derramou sobre nós o seu Espírito Consolador, para trazer à memória as suas palavras, e para nos capacitar a vivermos essa vida nessa terra. Logo em seguida Paulo fala, Paulo fala assim, se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Querido, vida cristã é perseverança. Não importa aquilo que você está enfrentando, a tribulação, a luta, o problema, persevere na fé. Persevere na vida cristã. Continue. Às vezes a gente estuda os livros de história da igreja, a gente lê o que passaram os crentes aqui, principalmente no livro de Atos. Imagina essas tribulações que os cristãos da igreja primitiva passavam, se os cristãos dos dias de hoje enfrentassem. Meu irmão, ia ficar muita pouca gente no reino de Deus e na casa de Deus, porque infelizmente o crente moderno, o cristão dos dias de hoje, qualquer coisinha é motivo para abandonar a fé, qualquer coisinha é motivo para abandonar a vida cristã. Quantos e quantos cristãos afastados da igreja, quantos e quantos que um dia já amaram a Deus, hoje estão longe de Deus, abrigados, abraçados no lago, no charco do pecado, na sujeira desse mundo. Querido, se arrependa. Se você está vivendo esse tipo de vida, volte para Jesus, volte para Deus, persevere na fé. Lembre-se do aviãozinho, mais importante do que decolar e voar é como você vai decolar no final da sua vida. Como é que você vai terminar a carreira da fé, a vida cristã? Lembre-se disso, persevere na fé. Porque se você perseverar na fé, a promessa de Deus é que nós reinaremos com Ele em graça e glória. A Bíblia fala de recompensas. A Bíblia fala que o crente fiel vai receber recompensa no céu e voltará em glória e graça com Cristo para a implantação desse reino milenial e governará juntamente com Cristo, reinará com glória nesses 1000 anos proféticos do milênio aguardado, que ainda vai acontecer no futuro. Então, a Bíblia também diz, se o negarmos, se nós negarmos a Ele, Ele também se negará a nós. Como é que eu posso negar a Deus? Ou seja, Deus está falando aqui na sua palavra, a nossa negação a Deus, as coisas de Deus, gerará condenação eterna. Como é que eu posso negar a Deus? É tendo vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que é cristão. É o crente 007, se esconde, ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe que ele é crente, tem vergonha do evangelho, tem vergonha da sua fé, ou então nega a Deus com rebeldia, com desobediência, com mundanismo na sua vida, com covardia. Quantos e quantos cristãos covardes hoje, quantos e quantos cristãos superficiais na sua fé, não tem raízes profundas em Deus, não conhece as coisas de Deus como deveria conhecer, são superficiais na sua fé. Ou então, quantos e quantos cristãos são hipócritas, tem vida dupla. Uma coisa na igreja, no domingo, é a coisa mais linda, é um santarrão, mas no seu dia a dia, meu irmão, é longe de Deus, está longe dos caminhos do Senhor. É um hipócrita. O hipócrita nega a fé, nega Cristo. O vergonhoso também, o rebelde também, o desobediente também, o mundano também, o covarde também, o superficial também. Isso é uma maneira de nós negarmos a Cristo. E se nós negarmos a Ele, diz a palavra de Deus, Ele também negará a nós. Ou seja, Ele vai também
A Bíblia diz, se nós tivermos vergonha de Jesus, né? A Bíblia diz que Deus, infelizmente, vai ter que nos condenar, porque você não foi fiel quanto ao seu testemunho, quanto à sua fé, quanto ao cristianismo. Lembre-se, querido, o caráter de Deus é fiel. A Bíblia diz, mesmo que nós não sejamos fiéis, Deus permanece fiel. O caráter de Deus é fiel. Apesar de nós, Deus é fiel. A nossa esperança, querida, é Cristo. E Cristo é a nossa rocha inabalável. Então lembre-se desses 3 princípios que nós aprendemos nesse lindo trecho de 2 Timóteo, capítulo 2, de 8 a 13. Em primeiro lugar, lembre-se de Jesus Cristo. Não se esqueça daquilo que Ele fez por você, por amor a você, por amor a nós. Segundo princípio, lembre-se, a vida cristã não vai ser moleza. A vida cristã é para corajosos, é o que nós aprendemos com o exemplo de Paulo aqui, que mesmo na cárcere, continuava os propósitos de Deus, o chamado de Deus, o evangelho, não estava preso, não estava encarcerado. Paulo fisicamente estava encarcerado, mas o evangelho não tinha impedimento. O evangelho continuava fluindo, as igrejas crescendo, os homens e mulheres de Deus que Paulo tinha levantado, continuavam trabalhando, não se acovardaram. A vida cristã é para os corajosos. E terceiro e último lugar, confie no caráter e na palavra de Deus. Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus tem promessas valiosas para mim e para você, querido. A palavra de Deus é fiel, o caráter de Deus é fiel. Deus é fiel, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo. O coração de Deus é maravilhoso, e quanto mais você conhece a Deus, através da palavra, através da comunhão com os irmãos, através desse relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo, mais apaixonado você se torna por Jesus, pelo Espírito Santo e por Deus Pai, esse papai amado, tremendo, maravilhoso que nós temos para o louvor e glória do seu nome. Continue firme, persevere, continue firme como uma rocha, porque você tem que estar debaixo da rocha que é Jesus de Nazaré. Que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração, e que nos dias difíceis que nós estamos vivendo, a sua fé cresça, floresça, seja pujante, uma fé corajosa, para o louvor e glória do nome do Senhor. Então feche os seus olhos agora comigo, em nome de Jesus. Te prepara para orar comigo diante do Senhor. Eu vou orar também pelos pedidos que chegaram para nós, através do chat aqui. O Ricardo trouxe para mim, o obreiro Ricardo. Também eu quero orar por você que está aí do outro lado da sua TV, do seu tablet, celular. Quero te agradecer por estar conosco nesse momento, desse compartilhar, nessa reflexão à luz da palavra de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos em nome de Jesus. Estamos morrendo de saudade dos irmãos, temos certeza que Deus preparou coisas maravilhosas ainda para nós, como igreja, como povo de Deus. Crie no seu coração essa expectativa tremenda em Deus, e Deus há de superar as tuas expectativas, porque Deus tem coisas maravilhosas, extraordinárias para mim e para você. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus, queremos colocar em primeiro lugar a vida da Maria de Fátima, Pai, ó Deus, que aceitou Jesus, né? Seu pai ali que aceitou Jesus, saiu do hospital, está se recuperando, pede oração pelo seu pai, Manuel, que o Senhor continue abençoando e conduzindo essa vida, Pai. Os irmãos que estão lá em Guatemi, no Mato Grosso do Sul, em Eduardo Magalhães, ó Deus, lá na Bahia, os nossos amados irmãos de Cianorte, ó Deus, irmãos de Moreira Salles que estão nos ouvindo, que a Tua graça venha sobre eles, em nome de Jesus. Nós também colocamos a vida da Maria, Pai, ela que pede oração pela cura do Josué, que tem câncer no estômago. Nós colocamos a vida do Josué diante do Senhor. Também o Marcos, ó Deus, que pede oração pela sua esposa e aguarda a resposta da perícia lá do INSS para receber aquilo que é devido, Pai, ó Deus, a sua aposentadoria. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça, a Tua glória sobre eles, libera essa causa na justiça, Pai, libera essa situação. Ó Deus, promove cura na vida do Josué, desse câncer, Pai, vai tirando todo o mal, em nome de Jesus, seja curado, livre, liberto, restaurado pelo poder de Deus. Também colocamos o Marcos
Marcos Lima, Pai, que pede oração pelo seu filho, para que ele consiga um emprego. A Ana Rosa, Pai, que pede oração por um problema capilar que ela está enfrentando. A Maria Geralda, Pai, que pede oração pela sua mãe Conceição, sua irmã Cleusa e seu marido, Pai, o Cláudio. Nós colocamos a Josiane Fuentes, ó Deus, que pede oração para a Diva Guimarães, para que ela consiga vender seu apartamento. A Horaci, ó Deus, que pede oração contra o Covid-19 no Brasil. Ó Deus, sejam descobertas vacinas, descobertos medicamentos, sejam eficazes contra essa praga, essa pandemia, em nome de Jesus. Também colocamos a Maria Geralda, que pede oração, ó Deus, para que Deus possa preparar um comprador da sua propriedade lá na Bahia. Colocamos a Maria Macieiro, que pede oração pela sua mãe e seu irmão. A Rosa, Pai, que pede oração pela sua família. A Cleusa Farias, Pai, que enfrenta um câncer e fraturou a coluna recentemente. Restaura todas as coisas, cura ela, Pai, plenamente em nome de Jesus. E a Ana Maria, que pede oração para que se abra portas de emprego para o Bruno. A Piedade de Janeiro, Pai, que pede oração pelo Robson, que está com câncer no fígado e nos pâncreas. Ó Pai, a Ana Maria, que pede oração para o França encontrar, para que lá na França ela encontre um fígado compatível para o transplante. Pai, nós colocamos todas essas vidas diante do Senhor, todas essas situações, o Senhor conhece cada uma delas. Em nome de Jesus, vai derramando a tua glória, a tua graça, o teu poder, ó Deus, vai operando milagres, maravilhas, sinais, ó Deus, aconteçam à luz da tua palavra. O Deus que é fiel, o Deus que é fiel à tua palavra, Pai, as promessas de Deus estão disponíveis para nós, e do Senhor nós temos o sim e o amém, Pai, com relação a todas essas palavras reveladas na tua palavra. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, envia um anjo, Pai, em cada uma dessas situações, operando milagres, maravilhas, sinais, ó Deus, portas abertas, emprego, milagres financeiros, ó Deus, com todos aqueles que estão sofrendo em toda essa situação da quarentena. Ó Deus, dá estratégias, dá sabedoria, abre as portas, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre os teus filhos, sabedoria, discernimento dos dias difíceis que estamos vivendo, como nunca antes. A luz da tua palavra nos ilumina, Pai, nos dá uma mente esclarecida, nos dá uma fé pujante, uma fé corajosa, Deus, nos dá, ó Deus, um coração conectado com o teu coração. Ó Deus, aviva o teu povo, aviva a tua obra, em nome de Jesus, e abençoa, Pai, cada membro, cada frequentador, cada irmão nosso, cada um daqueles que ainda não te conhece. Ó Deus, que abram o seu coração, que se arrependam, que confessem os seus pecados diante do Senhor, que reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que tenham o seu nome escrito no livro da vida, e que o Espírito Santo venha sobre eles nessa tarde, Pai, manifestando o teu poder, a tua unção gloriosa, a tua glória, a tua graça sobre cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, Pai. E as demais necessidades que não sabemos, os pedidos que aqui estão no cesto, os pedidos dos varões, dos homens da Betel, das mulheres, ó Deus, as necessidades urgentes que estão aqui, ó Deus, na salinha de oração, todas elas nós colocamos diante do Senhor. E como diz, ó Deus, lá em Atos, estende a tua mão poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome do teu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja exaltado sobre tudo e sobre todo, e a tua palavra que é fiel, ó Deus, ela cumpra o seu propósito, realize os teus sonhos e projetos, Pai, na nossa vida, em nome de Jesus. É o que nós recebemos pela fé, tomamos posse do milagre, da bênção, da maravilha, da glória do Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que peste nenhuma chegue até nós, que praga nenhuma, ó Deus, venha contra nós, que demônio nenhum assole os nossos lares, as nossas vidas. Pelo contrário, sejam todos eles destruídos, amarrados, amordaçados, imobilizados completamente pelo poder de Deus. Porque nós fazemos do Senhor o nosso Deus, o nosso rochedo, o nosso refúgio, o nosso castelo forte. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, a rocha inabalável, a nossa esperança é Jesus de Nazaré. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se,
lembre-se de Jesus. Primeiro princípio que nós ensinamos. Segundo princípio, a vida cristã é para corajosos. E terceiro lugar, confie no caráter de Deus e na palavra de Deus. As promessas de Deus estão disponíveis para você. Viva na perspectiva eterna. Viva como o apóstolo Paulo, sendo um imitador de Cristo, com o coração conectado com o céu, cheio do Espírito Santo, aguardando a vinda de Jesus, porque Jesus está voltando, querido. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, corrija o que estiver errado na tua vida, te santifique, te consagre. Hoje mais do que nunca são dias de consagração, são dias de purificação, onde Deus vai revelar aqueles que são seus e aqueles que são palhas desse mundo, aqueles que são trigo de Deus. Deus está passando a sua peneira, Deus está passando a sua tribulação significa peneira. A peneira de Deus está passando para revelar quem é trigo de Deus e quem é palha desse mundo. Tomara que Deus encontre em você, na sua casa, na sua família, trigos de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus. Não esqueça, entra no site betelonline.com.br e continue conosco em todas as programações da Igreja Batista Betel. E se você quiser ofertar na nossa vida, entra no site betelonline.com.br ou passa aqui na tesouraria e abençoe, semeie, seja generoso. Em tempos difíceis, nosso coração é provado, a nossa generosidade é provada, e Deus vai ser exaltado e glorificado através da sua vida, da minha vida, através da ajuda com os necessitados. Desde já eu quero declarar aqui para você, no site da igreja tem como você ajudar aqueles que precisam, através da nossa campanha, encabeçada pela obreira Gevani, que todos nós estamos engajados, que é a campanha Socorro Bem Presente. Traga aqui na igreja, ou então deposite um valor, está lá no site da igreja como você pode ajudar. Venha ajudar, nos ajude a ajudar outras pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade. Tem certeza que você pode ser um instrumento de bênção de Deus, através da sua generosidade, para ajudar muitas pessoas nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Que a graça e a paz de Jesus, que o poder do Espírito Santo venha sobre você, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o shalom de Deus, a paz de Deus que prospere, venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. E que o Senhor te purifique, me purifique, nos purifique de todo pecado, nos lavando com seu sangue precioso. E nos dê uma semana de bênção, de vitória, de conquista, de glória e de graça da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.